Rodrigo Silva bate boca com Valadão após crítica à adventista. O André Valadão disse que a igreja adventista, na verdade, seria uma seita. E a Batista Lagoinha, com o jeito que ele tá fazendo, virou o quê então? A Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, virou o quê? A Assembleia de Deus tradicional, mas as que são mais bolsonaristas, viraram o quê? A Igreja Universal, supostamente, também virou o quê? Se a Igreja Adventista é uma seita, as outras são o quê? A única coisa que eu não concordo com o Adventista é não poder bater palma. Só isso. O resto, eu entendo. Agora, não bater palma, eu discordo. Eu respeito, mas discordo. Eu tenho uma tia, inclusive, né, que é como se fosse minha mãe, tia Heloísa. Beijo no seu coração, meu amor. Que é da igreja adventista. Eu já congreguei na adventista, muita gente não sabe, mas sim, eu sou crente. Só que eu sou normal. E aí muita gente não sabe, né? Então eu sou crente, porém normal, como diria o nosso amigo Sérgio Hoff aí, no áudio que ele cortou e colocou lá no canal dele com as minhas falas. Eu já congreguei na igreja adventista, já congreguei na igreja presbiteriana. E atualmente eu tô congregando em igreja nenhuma, né? Eu tô desigrejado. A minha última congregação foi a Quadrangular. E essa disputa para falar sobre a verdadeira esquerda, a falsa esquerda, ou a verdadeira igreja, a falsa igreja, é porque também tem essa discussão, né, da verdadeira esquerda e a falsa esquerda, né? Enfim. Essa verdadeira igreja, a falsa igreja, tem levado muita gente a deixar as igrejas. Porque esse discurso hipócrita de figuras como André Valadão, como determinado pastor aí que está processando algumas pessoas, inclusive eu, que faz do púlpito um palanque político, ao invés de ser um local de meditação na palavra de Deus, expõe basicamente o que é que a cristandade virou na mão de alguns líderes religiosos. Com todas as letras aqui para vocês, meus amigos, tá? Meus amigos. Para alguns desses religiosos, a cristandade virou um, como eles costumam dizer em inglês, né? Business. Virou um negócio. É só ver como é que eles fazem aí para poder tentar de alguma maneira arrecadar dinheiro, coletar dinheiro, como ele se refere a quem não pode colaborar com o dízimo, o desespero que eles falam aí, na maneira que eles falam de forma desesperada sobre as pessoas que não podem colaborar com o dízimo de alguma maneira. E eu queria que você colocasse na tela aí, Mike, pra gente ler essa matéria para finalizar nossa live. Rodrigo Silva bate boca, né, como a gente já falou com o André Valadão, após a crítica que ele fez à igreja adventista, chamando a igreja adventista de seita. E aí segue aqui. Um dos assuntos mais comentados no mundo gospel nos últimos dias foi a troca de farpas entre André Valadão, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, e ex-integrante da banda Diante do Trono. Na verdade, o ex-integrante é ele, e não o Rodrigo, né? Só para fazer essa observação. E Rodrigo Silva, teólogo e arqueólogo ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que aconteceu? Valadão respondeu a uma pergunta no Instagram sobre a Igreja Adventista ser uma seita, entre aspas. Ele usou o termo pejorativo para dizer que os textos de Ellen White, fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, apresentam conceitos falsos na opinião dele e a ideia de que somente a Igreja Adventista é a verdadeira igreja, o que seria uma heresia. Bom, se você entende o que é heresia, meu amigo, então você sabe o que você fez ano passado. Quer dizer, que você fez ano retrasado e continuou fazendo ano passado, né, André Valadão? Né, André? Você sabe, né? Ou como o pessoal brinca aí na internet, tá chamando ele de Dedé. Né, Dedé? Hein, Dedé? Você sabe, né? Rodrigo Silva respondeu duramente dizendo que os escritos citados por Valadão nunca foram de White. Ele disse ainda que outros trechos mostrados foram descontextualizados ou copiados de um site de outra igreja. Já Valadão respondeu dizendo que quem usa trechos falsos é o Silva. Traduzindo, a minha igreja é verdadeira, a sua é falsa. Se você não vier para minha igreja, você está adorando o mal. Só falta eles vierem de novo com aquela história de Bafomé, maçonaria, né? Porque roda e vira, eles ressuscitam esse papo de maçonaria. Não, porque tal pastor é maçom. E se você congrega na igreja dele, você está aí abençoando a maçonaria. E aí segue aqui a treta gospel, tá? Silva criticou o tom belicoso de Valadão e, segundo ele, teria causado o desligamento de 70 filiais da Igreja Lagoinha desde que o cantor assumiu a presidência, o que Valadão disse que nunca ocorreu. Essa história eu também já ouvi falar, mas,
em fontes distintas, com confirmações distintas também. Valadão então chamou Rodrigo de mofador e afirmou que qualquer teólogo que sabe das heresias da igreja adventista, sabe das heresias da igreja adventista do sétimo dia. E, certo, vamos considerar que a igreja, vamos mergulhar na cabeça do Valadão. Digamos que a igreja adventista esteja sendo praticando heresia e que as palavras da Ellen White sejam palavras falsas. E a sua conduta, pastor ostentação, está correta? Disseminando informação falsa durante o período eleitoral, utilizando a palavra de Deus para apoiar um candidato que nada tem a ver com a cristandade nos escritos sagrados? Blasfêmia, heresia e desvio do caminho da palavra do Senhor seria o que você estaria praticando, pastor Valadão? E aí segue aqui, tá? Para os seguidores da Igreja Batista, os adventistas consideram White como profeta, e isso nos tornaria uma falsa igreja. E aí segue aqui, né, as críticas que eu vou deixar para vocês também aí para checarem o resto. Depois a gente vai ler aqui o finalzinho, porque tem um texto aí, pode voltar aí, Mike. Tem um texto que ele publicou que eu não vou clicar aí pra gente ler, tá? O Rodrigo publicou um texto, mas só pra gente ler aqui o finalzinho dessa treta que tá rolando ainda, né? Até onde eu acompanhei aqui ainda tá rolando. Quem são André Valadão e o Rodrigo Silva? Valadão é cantor, fez parte da banda gospel Diante do Trono e preside a Lagoinha Global. Ó, virou um business. Virou um business tão grande que agora tem uma hold, né? Que tem outros negócios ligados ali à igreja, né? É uma hold internacional. A Batista Lagoinha Global, tá ali, ó. Preside a Lagoinha Global. A igreja protestante conta com mais de 700 filiais e quase 6 milhões de seguidores nas redes sociais. Aqui em Aracaju, inclusive, chegou, né, uma filial desse empreendimento grandioso da fé, chamado Batista Lagoinha, Igreja Batista Lagoinha, da Lagoinha. Em 2023, foi alvo do Ministério Público por um culto com os dizeres: Deus odeia o orgulho, com as cores do arco-íris, e fazia referência ao mês do orgulho LGBT. Detalhe, viu, Dedé? Pode botar na tela cheia aqui, Maico. A gente mostrou aqui, acho que na sexta-feira, que o senhor Feliciano teve a condenação mantida ali, terá de pagar R$100 mil a uma ONG por ter, de certa forma, supostamente, incentivado e fomentado o preconceito contra pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Caso se confirme a decisão lá no STF do caso do senhor Marco Feliciano, é provável que o Dedé se dê mal, viu, Dedé? Pode ser que a situação do Dedé se complique. E aí eu quero ver o que o Dedé vai fazer se a situação do Dedé se complicar. Né, Dedé? Rodrigo é arqueólogo, teólogo e professor e apresentador e trabalha no Centro Universitário Adventista de São Paulo, a UNASP. No programa Evidências, ele mostra achados arqueológicos que teriam relação com os escritos bíblicos e possui mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Mostra aí, Maicon, uma foto do Rodrigo Silva, que muita gente pode não conhecer pelo nome, mas vendo a fotografia vai conhecer, porque ele participa de vários programas, tanto na internet quanto fora dela também, falando sobre a questão da cristandade e dos relatos que existe ali entre o que está na história, o que está na Bíblia e o que se consegue provar na prática, né? Aí, ó. Esse é o Rodrigo. Vocês devem ter visto ele em algum momento no programa do Vilela. Ele participa com frequência aí do programa do Vilela. Vocês já devem ter visto ele por aí.